Esses dias o Senhor me deu uma palavra, está em Jeremias. Eu achei tão lindo porque Dudinha foi chamada para ministrar no aniversário e Deus deu a mesma palavra a ela. E eu acho lindo porque o Espírito do Senhor é o mesmo. E essa palavra está no livro do profeta Jeremias. Jeremias é um avivalista, Jeremias é um reformador. Jeremias, ele anuncia ao povo o cativeiro babilônico que estava prestes a acontecer. E ele também anuncia o fim do cativeiro babilônico. Então Jeremias, assim, é um dos meus profetas preferidos. E a palavra dele aqui, Jeremias 11, 12. Primeiro tem um chamado de Jeremias, né? Jeremias diz: eu não passo de uma criança. E o Senhor diz a Jeremias: não diga que você não passa de uma criança, porque tudo que eu te mandar falar, você vai falar. Tudo que eu mandar você dizer, você vai dizer. E você vai derribar, destruir, mas também você vai edificar e vai plantar. E não tema diante deles, para que eu não infunde também sobre você confusão, para que eu não permita que venha confusão sobre você. Então, Jeremias, ele era uma missão muito difícil, Jeremias, porque ele falava aos teólogos da sua geração, ele confrontava os sacerdotes que estavam em pecado, os profetas que estavam profetizando segundo as suas emoções e não segundo o Espírito de Deus. Jeremias teve a difícil tarefa de confrontar o crente, de confrontar o que estava dentro da igreja, né? A tarefa de Jeremias era trazer santidade para os sacerdotes que tinham se afastado da santidade do Senhor. Então Deus tornou Jeremias forte, tornou como um muro, como uma cidade fortificada, e disse a Jeremias: olha, Jeremias, tentarão contra você, mas não prevalecerão, porque eu serei contigo. Também Jeremias tinha um chamado internacional. Jeremias não era só chamado para Israel. Quando Jeremias estava sendo gerado, Deus disse em Jeremias 1:5: eu te formei e eu te gerei como profeta de nações. Então o chamado de Jeremias não era um chamado local, era um chamado apostólico, não era um chamado internacional. E a gente percebe que esse homem, ele anuncia o cativeiro, e ele vai contra todas as outras profecias, porque ele estava preocupado com o povo se voltar para o Senhor. Ele não estava preocupado das pessoas terem uma palavra para acomodar as pessoas, uma palavra que deixasse as pessoas no pecado, uma palavra que deixasse as pessoas confortáveis no pecado. A preocupação de Jeremias era tirar as pessoas daquele lugar de conforto, porque o maior problema do pecado é quando a gente já está confortável nele, quando ele já não incomoda mais, quando ele não há mais aquela sensação de não estar agradando a Deus, mas você vai levando a vida. E as pessoas estavam levando uma vida que eles não estavam muito preocupados, não estavam sendo confrontados. E Jeremias vem para confrontar essa situação do povo, esse adormecimento no pecado, esse adormecimento numa estrutura pecaminosa. Porque se eu permito coisas na minha linhagem, na minha vida, essa coisa vai aumentar nas linhagens seguintes. O pecado, ele nunca fica sozinho, ele vai aumentando de acordo com as gerações. Do mesmo jeito que o poder e a autoridade e santidade aumenta, o pecado também. O pecado que eu calo na minha geração, ele vai vir na próxima. E a gente percebe, Abraão, ele mentiu sobre a esposa Sara. Isaac fez a mesma coisa, porque aquilo que ele calou, repetiu na geração seguinte. Mas aquilo que a gente confessa e deixa, a gente está erradicando da nossa linhagem. Ele é removido da nossa linhagem. Por isso que os meus pecados calados vão vir na próxima geração. Por isso que é tão importante erradicar. A Bíblia fala se livrar das vãs tradições herdadas de nossos pais. Gideão soube fazer isso. Ele destruiu os altares dos ídolos de seu pai, que ele sabia que ele não podia lutar com os midianitas com a brecha na vida dele. Ele não podia ter vitória contra os midianitas. O que os midianitas faziam? Comiam sempre a colheita. Ele nunca tinha direito à colheita. Imagine você se dar fadigar, levantar cedo, preparar a terra, colocar a semente, na hora da colheita alguém come. Isaías 49 fala bem sobre isso. Me afadiguei em vão, trabalhei em vão. Mas aí tem um pedacinho que diz assim: mas o meu direito está perante o Senhor. Porque de todo trabalho tem uma renda, de todo trabalho tem uma colheita.
Mas Gideão e seu povo estavam sofrendo no período dos juízes, porque eles estavam tão em pecado que eles não tinham direito à colheita. A geração estava tão pecaminosa que no momento de colher, eles não tinham trabalho, mas não tinham colheita. E para mudar essa estrutura, eles precisavam confrontar o que estava destruindo o povo, e ele precisava de um conserto. E o conserto foi erradicar os postes ídolos do pai de Gideão. Então, se a gente quer colheita, se a gente quer mudar a história, se a gente quer que a nossa geração viva o que até então não foi vivido, a gente precisa também se livrar das vãs tradições herdadas de nossos pais. Tem coisa que é só lixo, tem coisa que não acrescenta, tem coisa que inflama, incha, mas não cresce para dar frutos, né? Então a gente precisa entender que há um momento da gente acordar para viver a promessa de Deus. E depois de Jeremias ser chamado e Deus ter dado toda a promessa a Jeremias, Jeremias escuta uma palavra do Senhor que vem para ele e diz assim: e a palavra de Yahvé veio a mim indagando: o que estás vendo, Jeremias? Ao que respondi: eu vejo um ramo de chaqued, amendoeira. Chaqued quer dizer vigilante e desperto, acordado. Eu até botei aqui em hebraico, quer dizer despertar. Então, amendoeira quer dizer despertar. Eu vejo um ramo de amendoeira, eu vejo um ramo desperto, eu vejo um ramo que foi acordado, eu vejo um ramo que está de vigia, que está alerta. E então Yahvé replicou-lhe: viste bem, porque eu estou choquede. Até um trocadilho. Chaqued, choquede, são duas traduções hebraicas. O Senhor está dizendo: eu estou choquede, eu estou de olho, eu estou vigiando, eu não me esqueci, eu estou de prontidão, a fim de que minha palavra se cumpra. Eu gosto desse trocadilho que o Senhor fez com Jeremias, porque chaqued, amendoeira, é vigiar. Choquede também é vigiar. Mas o primeiro é de desabrochar, de uma hora para outra se cumprir. Algo que é explosivo, algo que você não esperava, de uma hora para outra apareceu. E a segunda é que ele está de vigia para que essa amendoeira dê frutos, para que essa amendoeira possa estabelecer um tempo novo na vida deles, na vida de Jeremias, na vida daquela geração e na nossa. Porque todos os livros proféticos da Bíblia, eles não são de uma estação, eles são perpétuos. As palavras são perpétuas dos livros proféticos. E Deus continua de vigia. Ele diz: eu sou o guarda de Israel, eu sou a sentinela de Israel, eu sou o vigia. Não dormitará aquele que te guarda. Por quê? Porque ele está de vigia, para que a palavra dele se cumpra em nossas vidas. Então esse tempo que a gente está vivendo para entrar em tabernáculos, que a gente está vivendo, que tem inúmeros sinais proféticos, inúmeros sinais de cativeiros quebrados, inúmeros sinais de estações. Nós temos 500 anos da Reforma Luterana, nós temos um jubileu em Israel, um aniversário de jubileu, o tempo onde a terra volta para o antigo proprietário, um tempo de perdão. Nós temos 70 anos da Segunda Guerra Mundial e do encerramento do período dos cativeiros que os judeus sofreram na Segunda Guerra, dos campos de concentração. Faz 70 anos que acabou os campos de concentração. Nós temos o anúncio de um avivamento na Alemanha, que vai varrer toda a Europa, começando pela Alemanha. Um dia desse, uma das nossas filhinhas espirituais estava no congresso Chuck Peace, Juliana, e ela falando que eles estavam dizendo que vai haver um grande avivamento que vai começar pela Alemanha. Eu fiquei rindo, porque Deus nos falou isso há 1 ano e meio atrás, que o avivamento da Europa começa pela Alemanha. E Deus nos falou que vai começar na Alemanha, porque na Alemanha, há 70 anos atrás, o sangue dos judeus foi derramado naquela terra, do povo escolhido de Deus, e que Deus estava quebrando o cativeiro da depressão do povo alemão, que estava quebrando o cativeiro do povo alemão por ter se calado diante da injustiça que fez ao judeu, por ter se calado diante do que Hitler fez. O cativeiro da Alemanha durou 70 anos de depressão, de dor, mas que Deus estava restaurando a alegria, o poder e a salvação na Alemanha.
Deus botou uma família 61 lá, Isaías 61. E um dos sinais que Deus mostrou foi um senhorzinho de 84 anos que está na igreja e ele foi desenganado pelos médicos. Ele era para estar no hospital. Ele anda com a bolsa, escritório, o tempo todo pendurado nele, mas ele pula de alegria. O pessoal que foi para Israel conheceu ele. A mulher deixou ele porque ele se converteu. E esse homem pula, ri, dança, e ele está feliz que está na igreja. Ele anda mais de 3 horas de metrô para chegar na igreja. E ele foi abandonado por toda a família, mas ele tem uma alegria. O Senhor o satisfaz completamente. E 1 ano e meio atrás, quando eu olhava para aquele velhinho, Deus disse: está vendo o que eu estou fazendo com ele? Está vendo o que eu estou fazendo com esse homem? Eu farei sobre a Alemanha. Eu farei com todos aqui dessa terra. Então Deus vai varrer a Europa e vai começar pela Alemanha, porque o cativeiro de 70 anos acabou. Então Deus tem vigiado e Ele tem estabelecido um tempo para as promessas dEle se cumprir na nossa vida. A gente vê em Números 17, que fala algo que eu gosto muito também, que fala sobre a vara da amendoeira, que diz assim: Moisés comunicou aos filhos de Israel. Veja bem, Moisés estava vivendo nesse tempo o período que tinha acabado a rebelião de Datã e Corá. O povo tinha se rebelado contra Moisés, sobre a autoridade de Moisés, que era a autoridade estabelecida por Deus. Não era Moisés que era diferente, era a autoridade de Deus em Moisés que tornava ele diferente. Não é o homem, é a autoridade de Deus que está no homem, que torna aquele homem preparado para o que Deus quer fazer. E é tão sério isso, que eles tinham acabado de sair de uma rebelião. A terra tinha aberto, tinha engolido os que estavam na rebelião. E eles estão recomeçando, eles estão indo para uma nova estação. E aí Deus comunica, assim Moisés comunicou aos filhos de Israel e seus líderes. E eles lhe deram 12 cajados, um de cada líder das tribos. E o cajado de Arão estava entre eles. E Moisés depositou todas as 12 varas diante do Senhor, na tenda do testemunho, que guarda as tábuas da aliança. Eles pediram as varas. Essas varas eram varas de amendoeira, porque é uma árvore muito comum em Israel. É uma árvore que se tem muito em Israel, é a vara da amendoeira. Então eles pegaram uma vara para cada tribo, representando a tribo de Judá, representando cada tribo que estava ali. E assim e no dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o cajado de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Olha o que tem aqui, amados. As varas tinham sido tiradas da árvore. As varas tinham sido arrancadas, eram varas mortas. E ali Moisés disse: a vara que brotar é a vara que o Senhor escolheu para liderar. É a vara que o Senhor determinou que vai liderar. É a vara que o Senhor determinou representando a tribo que o Senhor escolheu. E diz, pode passar. Então o Senhor disse a Moisés: torna a levar a vara de Arão para diante da arca das tábuas da aliança, onde ela terá o seu lugar ritual, como advertência para os rebeldes. Querido, o sinal da amendoeira é um sinal de advertência, é sinal de juízo, mas é sinal também que a mão do Senhor está sobre nós para cumprir a sua palavra. Porque se tem julgamento, é porque tem chance. Porque se tem julgamento, terça-feira eu estava compartilhando aqui no culto da libertação, que o julgamento é a melhor coisa de Deus para nossas vidas. Já pensou nós sermos condenados sem um julgamento? Você tem uma querela com alguém, você vai para a justiça, vai decidir isso perante um juiz, vai decidir o seu direito perante um juiz, e isso lhe dá a oportunidade de você ser inocentado. Isso lhe dá a oportunidade de você pleitear a sua causa. E nos processos humanos aqui da terra, a gente tem um juiz, a gente tem um advogado, a gente tem as testemunhas que a gente chama quando necessário. E nos processos de Deus, existe o justo juiz, que é Deus. Existe o advogado, que é Jesus, que está à direita do Pai, intercede por nós. Existe o Espírito Santo, que é a fiel testemunha. Então todo julgamento é um lugar onde você pode mudar a estação da sua vida.
E a gente está vivendo um tempo onde a vara da amendoeira está florindo. E Deus está dizendo que a gente vai poder mudar algumas estações das nossas vidas que estavam presas, que estavam amarradas, que estavam entrincheiradas, que estavam obstruídas, que estavam paradas. Porque o julgamento nos dá a oportunidade de convidar aquele que nos defende, aquele que é a nossa testemunha, a oportunidade da gente rever, a oportunidade da gente começar de novo. Porque com Jesus você pode começar de novo. Com Jesus você pode mudar a sua história. Com Jesus você hoje, aqui e agora, pode mudar qualquer área da sua vida. Basta você querer. Basta você se abrir. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É um período poderoso. É um período onde a gente busca Deus, onde a gente busca a vontade dEle. E aqui diz que essa vara floriu. Olha, a vara não só floriu, amados. A vara da amendoeira floriu. A vara deu frutos e deu amêndoas. A gente vê como a mão de Deus estava poderosamente sobre tudo que estava acontecendo. Deus estava dizendo: vocês estão saindo de perdas, a terra se abriu e engoliu, vocês saíram de lugares difíceis, vocês saíram do deserto, mas a vara da amendoeira está dizendo que vai ter frutos, que vai ter flores, que vai ter novo começo, que eu vou regenerar, que eu vou restituir, que eu vou dar um novo começo, que eu vou trazer vida ao que estava morto. A vara estava morta, a vara não tinha vida, a vara estava seca. E Deus chama. Os frutos são os frutos do Espírito que Ele nos dá. Os frutos do Espírito. O Senhor nos capacita com os frutos do Espírito para a gente ir fazer coisas que a gente não pode fazer na nossa força humana. O Senhor derrama amor nos nossos corações, derrama alegria, derrama paz, derrama benignidade, fidelidade, lealdade, domínio próprio. Coisas que eu e você não consegue. Mas como a vara da amendoeira, ela foi regenerada. Assim nós somos regenerados para o plano e o propósito para o qual nós fomos chamados desde o ventre da nossa mãe. E o Senhor diz: isso será uma advertência para os rebeldes. Porque da mesma forma que isso confirma sobre os homens de Deus, confirma sobre aqueles que estão andando à vontade de Deus, a sua autoridade, ela também abate os que não estão andando. Juízos de Deus são assim. O Senhor, quando passa no acampamento, o Senhor, quando passa na igreja, o Senhor, quando passa em nossas vidas, Ele vai levantando alguns e julgando para saírem do cativeiro, para quebrar, para confirmar a autoridade que Ele deu. Mas há outros, infelizmente, eles são reprovados. Eles são reprovados. Eles ficam presos nas estações. As estações passam e a vida dessas pessoas não muda. Você não conhece alguém que ama e entra ano e sai ano e ela não muda? Ela não muda. Mas não é plano de Deus as pessoas não mudarem. Não é plano de Deus nós ficarmos presos. O Senhor está nos dando uma oportunidade de fazer de novo, uma oportunidade de fazer diferente. Ele aqui, Ele confirmou. Ele disse: isso porá fim. Gente, é muito sério. A vara da amendoeira, quando floriu, o Senhor disse: isso vai botar um fim. Deus estava dizendo: você vai andar até aqui. Você tocou nessa pessoa até aqui, agora você não toca mais. Você se levantou contra essa pessoa até aqui. Daqui para frente, não mais. Porque a vara da amendoeira floriu, confirmando a autoridade sobre aqueles que o Senhor escolheu e levantou. E ai, ai, ai. Isso é muito sério, gente. Porque quando essa vara da amendoeira floriu, Ele está dizendo assim: Arão é meu escolhido. Eu estou trazendo flores e frutos de onde estava morto. Olha, Deus está fazendo algo que Ele fez com Jesus mais na frente. Ele está fazendo algo aqui poderoso. E Ele está pondo fim às reclamações do povo contra a minha pessoa. E evitará que morram. Peraí, mas a reclamação no capítulo anterior, se você for estudar a Bíblia lá em Números 16, você vai ver que a reclamação não era contra Moisés. Não era contra o Senhor. Era contra Moisés. O povo estava bravo com Moisés. Tu nos trouxesse para esse deserto para morrermos aqui. Nós estamos com saudade do passado.
Estamos com saudade do que tínhamos lá atrás. Estamos com saudade das cebolas, dos alhos do Egito. E você nos traz até aqui, Moisés. Deus fala tanto conosco, Moisés, quanto fala conosco. Veja bem, havia um problema estrutural. Mas o Senhor, Ele toma como para si. Ele não fala sobre o problema deles com Moisés. Ele tomou para si. Por quê? Porque Moisés estava debaixo de um comissionamento, de uma autoridade dada por Deus. Não era sobre o homem, era sobre Deus. Não era sobre aquela pessoa, o homem Moisés, a pessoa com quem Moisés casou, a mulher cuxita. Não era sobre as escolhas de Moisés. Não era sobre a barba mal aparada de Moisés. Não era sobre como Moisés gostava de comer carneiro. Não era sobre a gargalhada de Moisés. Porque tudo isso são atributos humanos. Mas havia um atributo sobrenatural sobre Moisés, que era a escolha dada por Deus a Moisés. Havia algo sobre Moisés, porque o jeito a gente pode até não gostar, mas a autoridade a gente tem que respeitar. Porque é uma autoridade. Não importa o que está fazendo. Às vezes a gente é tentado a julgar todo mundo, a gente vê tanto isso, porque não há autoridade que não foi instituída por Deus. Toda autoridade foi instituída por Deus, e quando ela fere o coração de Deus, Deus se encarrega de resolver. Porque Ele é uma levanta, Ele abate. Cabe ao Senhor fazer, não a nós. Cabe a nós interceder. E Deus aqui, Ele está falando, é uma advertência para os rebeldes. Se por fim, eu estou encerrando uma estação, porque eu não posso levar vocês adiante com esse tipo de problema. E eu vou colocar essa vara, eu vou colocar ela na tenda do encontro, eu vou colocar ela dentro da Arca da Aliança, como um sinal meu sobre vocês, como um sinal da minha autoridade sobre vocês. Agora Jesus também está dentro da Arca da Aliança. Jesus está dentro de você. Jesus também está dentro de você, como um sinal da autoridade dele, como um sinal que Ele te marcou, que Ele te escolheu. Jesus está dentro da palavra. Por isso que a gente não precisa mais de uma arca da aliança. A gente não precisa mais da vara da amendoeira. A gente não precisa mais das tábuas, porque agora a gente já tem a palavra escrita nas tábuas do nosso coração de carne. Porque a gente precisa ter um coração circuncidado para viver o propósito de Deus. Um coração que vê a promessa de Deus se cumprindo. Eu queria voltar para Jeremias 1:11. Eu gosto quando diz, eu amo isso aqui, eu estou amando essa palavra. Eu ainda comecei a descobrir essa palavra, eu nem sei ainda. Eu estou compartilhando e a gente está descobrindo isso aqui junto, a gente está fazendo isso junto. Essa revelação o Senhor está dando junto para a gente como igreja, porque isso aqui tem muito ainda que Deus vai nos ensinar sobre essa palavra. Não é? Quando a gente vai tendo as revelações das festas, a gente pensa que chegou numa festa, aprendeu tudo. Aí chega o outro ano e diz, meu Deus, eu não sabia nada da festa. Agora eu estou aprendendo um novo nível espiritual de cada festa. Eu tenho percebido muito isso. Cada festa que a gente entra e comemora, celebra, há uma porção espiritual que é dada. Há uma porção maior, porque o grau sempre é maior da glória, que é de graça em graça e glória em glória. Quer dizer, glória cada vez maior, graça cada vez maior. Então, ele diz, eu viste bem, porque eu estou chocado, eu estou vigiando. Por que ele está dizendo isso? Porque a amendoeira, no período que acaba o inverno, ela é a primeira árvore a florir. Ela é a primeira. Entre janeiro e fevereiro, ela diz, estou aqui. Todas as árvores podem falhar, a amendoeira não falha. A amendoeira não precisa de cuidado, não precisa de poda, não precisa fazer nada, porque ela está chocada, ela está vigiando, esperando a hora de explodir. Não precisa se preocupar, porque Deus está chocado com a sua promessa. Não precisa sofrer, porque Deus está chocado na sua promessa. Ele está vigiando. Não é você que quer que a promessa se cumpra. Ele tem pressa para a promessa se cumprir em você. Não é você que está aqui hoje, que tem perdas, que teve roubos. Você achou, eu não posso ficar sem isso. Aí Deus disse, pode sim, quer ver que eu vou tirar e você fica?
Aí a gente tenta segurar o restinho, né? Senhor, eu vou deixar isso aqui restinho, porque eu fiquei já com tão pouco. Aí Deus tem uma hora na vida da gente que Ele diz: eu não quero nem você com pouco, eu quero você com nada. Quando a gente vem de uma estação de perdas, quando a gente vem de uma estação de saques, a gente tem a tendência a segurar um pouco, a gente tem a tendência de se defender um pouco. Você já viu alguém que acabou de sair de uma briga, que está todo marcado, que está todo ferido, machucado, e alguém chega para tocar e a pessoa já fica na defensiva? Não, peraí, eu estou com dor. Esses dias eu estava com dor e o filho estava mangando de mim, que ele me apertava, eu fazia: ai, dói aqui. Não, não aperta aí. Gente, eu estou casado com uma veinha. Eu disse: porque eu estou cheia de dor essa semana. Essa semana eu me machuquei pra caramba. E a gente fica tentando o quê? Não me machuque mais. Por favor, não vem me apertar hoje não. Hoje não, fica aí que eu estou bem machucado. Você está saindo de uma estação que você está muito machucado. E Deus está querendo se aproximar de você, porque Ele está choquede com você. Mas você está com medo que Ele te tire o resto. Você está com medo que Ele mexa com o que sobrou. Você está com medo que Ele venha agora mexer um pouquinho mais. Você guardou só um restinho. E você está com medo, porque a estação que veio, essa estação que passou, levou muito. E aí a gente anuncia uma estação de tabernáculos, de festa, de celebração, de ano novo, 5777. E a gente anuncia a estação de plenitude, uma estação de crescimento, de prevalecer. Porque essa estação que a gente entrou do ano novo judaico é uma estação que eu prevaleço e eu sou forte onde eu estava fraco. Eu sou recompensado onde eu fui saqueado. Só que eu estou tão saqueado que Deus quer se aproximar de mim para me recompensar. E eu estou: não toca não, está doendo. Mas só que para Ele poder fazer o que Ele vai fazer, Ele vai ter que se aproximar. Porque essa é uma estação que você tem que permitir ser curado. Talvez você saiu da situação de aflição, mas você ainda está aflito. Acontece muito, você viveu um período de aflição, a aflição acaba, mas o seu coração continua aflito. Você não está mais na situação da aflição, mas a aflição ainda não saiu de dentro de você. Você ainda não conseguiu parar. Você ainda não conseguiu receber. Você ainda não conseguiu se aquietar. Você está como um animalzinho que foi maltratado, ou uma criança, que tudo que aparece, você já está na defensiva. E Deus não pode fazer milagres com pessoas na defensiva. Deus não pode fazer milagres com pessoas que estão se protegendo. Você está se protegendo de Deus? Você está se protegendo do agir de Deus? Será que você não estaria confundindo Deus com a sua aflição? Porque você pode ter passado uma estação de muito saque e muito roubo, mas a amendoeira precisa florir. O galho da amendoeira, ela dá 2 flores no mesmo galho. Isso é uma das coisas mais incríveis da natureza, porque ela dá no mesmo galho uma flor rosa e uma flor branca. Um é doce e outro é amarga. Isso fala um pouco sobre a nossa história. Na nossa história vai sair flores doces e vai sair flores amargas. Mas todas elas são sinais de Deus, que a estação chegou. Dependendo de como você viver, você pode pegar as flores amargas e ser um sinal da estação nova. Porque toda estação, ainda que tenha aflição, ela fala de dupla honra. Toda estação que nós passamos, as perdas têm uma dupla honra guardada. O que você aprende nas perdas, você jamais ia aprender na bonança. O que você aprende na falta, vai te servir de lição para o resto da vida. O que nunca a prosperidade ia te ensinar. O que você aprendeu quando errou, te ensina muito mais do que quando você aprende quando acerta. Porque quando acerta, você não aprende nada. Mas quando erra, você aprende para o resto da vida. Por que a gente tem medo das estações de Deus? Se através de cada erro e de cada dor que a gente passa, Ele está choquete. Ele está vigiando para que a palavra se cumpra. A palavra de Deus se cumpre nas nossas vidas, não é só na bonança. A palavra de Deus se cumpre nas nossas vidas, mesmo quando tem cativeiro. Mesmo quando tem uma estação de cativeiro, a promessa dele se cumpre.
Porque Deus não está dormindo, Ele está acordado para cumprir a promessa. E Ele, se te colocou a passar no aperto, se Ele te colocou a passar na falta, se Ele te colocou a passar no lugar difícil, talvez você tenha um casamento muito difícil, e talvez alguma amiga sua diga assim: como você aguenta? Aí você diz para ela: é porque o meu Deus está chocado por mim, não por você. Porque a graça que Deus me dá para ficar nesse casamento, Ele deu só a mim, não deu a você. Nós estamos aqui muitas pessoas, mas procura outra eu aqui. Vai lá no banheiro procurar outra Cris lá. Procura outro de você aqui. Tem tanta gente aqui. Vai agora no lugar que tenha 10, 15 mil pessoas. Vai lá e procura outro você. Vai lá na sua família. Procura outro você. Você não vai encontrar. Sabe por quê? Porque o propósito é único, é seu. Deus não deu cópia do que Ele vai fazer na sua vida. Não tem cópia, é só seu. Só você pode ver. Só você vai passar por essa estação. Só você vai ter graça para ser mãe dessa criança. Só você vai ter graça para viver nesse casamento. Só você vai ter graça para pastorear essa igreja. Só você vai ter graça para viver o que você está vivendo. Porque o Senhor é choquete por você. Porque ela está florindo, anunciando que tem uma nova estação. Ele está vigiando. Ele não esqueceu o que prometeu. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele não é filho do homem para que ele minta. Porventura ele tendo falado, ele não cumprirá. Ele está choquete nessa estação. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Recebe, Pai. Recebe, Pai. Recebe, Senhor. Recebe. Recebe. Enche nosso coração de esperança essa noite. Nos mostra, Senhor. Nos mostra a Tua glória. Quebra a nossa aflição. Nos tira da defensiva. Rompe as nossas estruturas de medo. E estabelece a nova estação. Ele quer estabelecer. Mas às vezes a gente tem tanto medo, porque a gente sofreu. Às vezes a gente sai com tanto medo das estações, que a gente não fica aberto para viver mais nada. Qual é a área da minha vida e da sua que a gente ficou com medo e se travou? Qual a área da minha vida e da sua essa noite que a gente está morrendo de medo e parou de crer? Parou de acreditar no que Deus pode fazer? A gente simplesmente acha que Deus esqueceu de nós, esqueceu da promessa. Simplesmente a gente acha que Deus lembrou de nos castigar, mas não lembrou de nos abençoar. Às vezes a gente está sempre achando que Deus lembrou de nos botar no eixo, que Deus lembrou de colocar a gente no cano estreito, que Deus lembrou de tirar e podar. Eu gosto também da palavra de João 15, que fala da vara. E a vara sempre vai ser a gente. Quando a Bíblia fala de vara, a vara somos nós. A vara florindo, a estação que a gente está entrando. E o Senhor diz lá que a árvore que dá bons frutos, Ele vem e poda. E a árvore que não dá, Ele queima. Ele joga fora. Mas a gente pensa: poxa, eu estou dando bons frutos. Eu estou vindo à igreja. Eu estou fazendo voto. Eu estou me lançando no ministério. E aí Deus vem e me poda. Quer dizer, quando eu estou legal, Deus me poda. Quando eu estou fazendo tudo certo, Ele me poda. Ele me dá coisas que eu não sei lidar. Me dá pessoas extremamente difíceis. Me dá um casamento complicado. Me dá um filho doente. Como eu posso? Eu estou servindo a Ele e Ele faz isso comigo. Ele poda porque Ele sabe que o potencial vai ser muito maior depois da poda do que se não tivesse podado. Se você nunca for podado, seu potencial nunca vai ser dimensionado, nunca vai ser realçado. Você nunca vai chegar no total potencial da sua vida se não houver podas. E cada vez que eu me deparo com situações que eu não sei resolver, que eu não sei o que fazer, que eu não sei mais como orar, que eu não sei mais a quem pedir, que eu não sei mais o que vou jejuar, eu sei que Ele está fazendo algo novo. Porque eu não posso me apoiar em nenhum lugar seguro, em nenhum lugar que eu conheço. Espera Senhor, já tem alguns anos aqui na terra, e eu sei alguns lugares que eu posso me apoiar.
Eu sei algumas pessoas que eu posso conversar. Eu sei alguns lugares que eu posso ficar. Aí o Senhor diz: mas agora eu vou te dar alguma coisa que vai tirar tudo que você confia até aqui. Eu vou tirar todos os lugares de confiança. Eu tinha uma poupançazinha, foi embora. Eu vou confiar nessa pessoa, viajou. Eu vou ficar aqui quietinho, porque aqui eu sempre encontrei seguro aqui. Ninguém te dá mais seguro ali. Ninguém te dá mais nenhum prato de sopa ali. E você ora para um lado e para o outro e diz: olha, tudo que eu fiz até hoje que eu sabia, eu acabei de fazer e não deu certo. Aí o Senhor diz assim: eu estou te dando uma nova estação. Eu estou te levando para um lugar que você não foi ainda. Eu estou fazendo você crescer para lugares que você ainda não foi. Eu estou aumentando as suas asas. Eu estou levando você para a poda. Eu estou levando para você porque eu estou choquete com você. Porque eu tenho uma promessa para cumprir. E eu não posso cumprir promessa com gente que só fica no mesmo lugar. Porque eu quero que a sua dependência esteja toda em mim. Porque eu não quero que você use mais as dependências do passado. Porque eu estou largando suas tendas. Porque eu estou largando a sua história. Porque eu estou fazendo coisa nova. Porque eu estou choquete com você. Eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Por isso que a amendoeira está florindo. Mas você vai comer as flores doces e as amargas você vai fazer óleo. Porque quando a amendoeira dá amêndoas, as flores doces vão dar amêndoas maravilhosas para degustação. Mas as amêndoas amargas, elas têm dois fins maravilhosos. Para mim, de uma utilidade incrível. O primeiro fim das flores amargas, amendoeira, é o maravilhoso óleo de amêndoas. E o segundo é um antídoto para não morrer de mordedura de cobra. Quando a amêndoa, todo galho é duplo, como dupla honra. Todo galho da amendoeira, todo ramo de amendoeira. Eu acho que eu até coloquei um ali. Vamos ver se está aí. Vamos ver a árvore da amendoeira. Estavam confundindo com aquela árvore coração de negro. Sabe qual é? Não é aquela. Eu tenho foto aí que eu mandei. Cadê Nelsinho? Eu botei a foto da amendoeira, a árvore e o galho. Pronto. Eu velo pela minha palavra para se cumprir. Olha aí, gente. Os frutos da amendoeira, as flores e o fruto e o galho. A sua vida tem que ser como as varas da amendoeira. Ele tem que florir. Ele tem que dar frutos. Quando a estação chega, Deus tem que encontrar os frutos do Espírito na sua vida. E fruto do Espírito a gente não encontra quando as coisas estão bem, não. Eu estava dizendo hoje ao louvor, já tive reunião com o louvor, pequena reunião. E a gente estava compartilhando. E eu estava compartilhando com o louvor, sabe o quê? Quando as coisas estão bem, a gente vem aqui na igreja e louva. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. A gente louva, canta, né? A gente adora. Maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. A gente está aqui adorando. Mas quando as coisas estão difíceis, quando as serpentes começaram a vir nos atacar, quando as cobras começaram a vir nos morder, quando o inferno se levanta e eu sinto o hálito do inferno bem aqui no meu nariz, aí eu não louvo não, sabe, gente? Eu adoro. Eu adoro. Porque quando eu estou adorando, com adoração violenta, eu não estou louvando. Eu estou... Qual é a música que vocês amam cantar aqui? O do céu vai se abrir? Como é? Segura. Quando as coisas estão boas, a gente louva. Quando o diabo se levantou, a gente faz adoração violenta. Sabe por quê? Porque quando a gente adora violentamente, a gente não está falando só sobre a fidelidade de Deus no passado ou no presente. Quando eu adoro violentamente, eu estou tomando o meu futuro da mão de Satanás. Quando está tudo bem, você vem aqui, te louvarei, Senhor.
por toda a minha vida te louvarei. Grandes são os teus feitos. Aí eu estou louvando. Mas quando o diabo se levanta contra mim, eu não vou vir aqui agradecer meu passado e meu presente, não. Eu vou tomar meu futuro da mão dele. Aí a gente canta assim. Aí a gente entra assim. Aí a gente arrebenta. Aí a gente começa a dizer pro diabo: olha, o Senhor vela pela palavra dele para se cumprir na minha vida. Eu sou escolhido. Eu sou ungido. O Senhor me escolheu. Quando meu pai e minha mãe foi lá no fundo do quintal, quando meu pai e minha mãe foi lá naquele motel imundo, quando minha mãe foi abusada na escada, quando meu pai e minha mãe se encontraram naquele carnaval, não era você não, diabo, que estava no controle. Era o meu pai dizendo que eu sou ungido, que eu sou escolhido.